como Orlando Duarte, meu amigo Orlando Duarte Figueiredo. A história viva do futebol, sem dúvida, invadiu o Maracanã. Tinha mais torcedor do Corinthians do que do Fluminense no Maracanã. Foi ou não foi, Leonan? Não sei, não. Foi. Foi. Todos da praia. Foi. Sem dúvida, sem dúvida. Sem Eu dúvida, assisti, né? foi uma das maiores emoções da minha vida. Pelo fato de ter uma torcida, tanto amor por um clube. Só por isso. Foi chegando e foi levando a torcida do Fluminense para um outro canto. E eu voltei até de automóvel para ver que era uma verdadeira avenida do Rio até São Paulo, sem gasolina nos postos, sem nem comida, porque os corintianos passaram com tudo e tanta coisa aconteceu que mostra o amor de uma torcida por um clube e o amor pelo futebol. E eu aproveito para dar outra parte para ele, que é o seguinte: não houve briga, não houve violência, foi um negócio do maior carinho. Então vamos parar, Orlando Duarte, meus amigos da Manchete, no dia 5 de dezembro de 76. Final de 76, Maracanã. Atenção, Corinthians do Herói Tobias, Zé Maria, Xerife Moisés, Zé Eduardo e Vladimir. Meio campo com Givanildo, depois Basílio, Russo e Neca, o Neca. Vaguinho, depois Geraldão, ou melhor, Vaguinho, Geraldão, depois o Lance e o Romeu Cambalhota na ponta esquerda. O Fluminense de Renato, Rubens Galaxy, Carlos Alberto, grande Carlos Alberto, Edinho e Rodrigues Neto. Meio campo com Pintinho, Kleber, depois Erivelton, que iria para o Cruzeiro, e Dirceu. Gil Doval e Roberto Rivelino. Carlos Alberto Pintinho vai fazer 1 a 0, depois de puxeta, o Russo empata para o Corinthians. Apitou o Saúl Schmidt Mendes, árbitro gaúcho, radicado na Bahia na época, e depois decisão por pênaltis. 4 a 1 Corinthians, o Tobias pegou tudo, pênalti do Rodrigues Neto, Carlos Alberto foi mal, só o Doval fez o gol do Fluminense. Para o Corinthians marcaram Neca, o Russo, o Moisés e o Zé Maria. Vamos ao jogo, a invasão corintiana de 76 no Maracanã. Sua fiel torcida, que tomou conta do Rio, o Corinthians paulista entrou no Maracanã disposto a chegar à final do Campeonato Brasileiro, apesar do favoritismo do Fluminense. Os paulistas jogavam com garra e os tricolores cariocas apenas trocavam passes, confiantes que a sua melhor categoria bastaria para garantir uma vitória em casa. Foi uma partida nervosa, a que não faltou muita catimba para amedrontar Rivelino, a grande estrela do clube. Os cariocas pressionavam sempre e os paulistas se defendiam na raça. O gol de Pintinho pareceu confirmar os prognósticos. A chuva começou a cair e o clube passou a aceitar o padrão guerreiro dos corintianos. Assim, o gol de empate foi uma consequência lógica do empenho paulista. Vejam, de outro ângulo, o belo gol de Russo. A essa altura dos acontecimentos, o Maracanã já tinha virado uma imensa piscina, ou melhor dizendo, uma grande lagoa. O nível técnico caiu. O Flu se afogou e foi morrer na praia. A partida terminaria com um empate, no tempo regulamentar e na prorrogação. Na decisão por pênaltis, Rodrigues Neto perdeu a sua oportunidade. Russo, porém, fez o seu.
Na vez de Carlos Alberto, Tobias foi de novo o herói. E foi de Zé Maria, o gol que levaria o Corinthians a Porto Alegre para a finalíssima com decepção dos tricolores pelo segundo ano seguido. Alegria do Corinthians e da sua fiel torcida, que é realmente o 12º jogador do Timão. Está aí o autor do texto apresentado pelo Correia de Araújo, mas eu queria fazer justiça aqui que o xerife Moisés, que não apareceu aí, também converteu o seu penal, não é? O Neca também converteu, o Corinthians não precisou bater todos, e nós tivemos aí o Rodrigues Neto atrasando a bola para o goleiro Tobias. Meu caro Carlos Leonan, um dos grandes momentos do Canal 100, sem dúvida, essas imagens, né? Grandes momentos, inclusive, do futebol brasileiro, né? Porque, como o Orlando disse, a paixão da torcida do Corinthians de sair e ocupar o Maracanã não é fácil. Agora eu estava reparando, as cadeiras cativas também estavam cheias. E eu cheguei muito cedo no Maracanã e fui vendo ônibus de tudo quanto é região do estado de São Paulo, de outros estados, automóveis, nenhuma briga, nenhuma violência, nada que acontece hoje normalmente. E essa paixão extrapolando, atingindo até os cariocas. Os próprios cariocas aplaudiram o Corinthians, que deu uma demonstração de fibra, e esse filme mostra bem um registro histórico, e o Corinthians devia ter uma cópia disso aí, porque é um instante mágico da vida do Corinthians. Orlando, nós vamos, inclusive, enquanto o César fala, o nosso Roberto Jorge coloca de novo o gol do Russo, porque o Corinthians não era tão bom, o Fluminense era melhor, e fez 1-0 com um excelente Pintim. Mas vamos ver aí o gol do Russo, de Pucheta, em que o Geraldão, justiça seja feita, o Geraldão, que era chamado de grosso e vivia fazendo o gol, ele que subiu lá em cima e colocou de cabeça a bola de novo na marca do pênalti, em que o Russo chegou, de Pucheta, fez o gol, estamos vendo. Sem dúvida, justiça seja feita ao Geraldão, né, César? Geraldão é um goleador, né? E ele é uma impulsão fora de série. Eu tive a oportunidade de jogar com o Geraldão no Corinthians. E é um jogador, eu acho que o Geraldão fez bastante gol. Está na lista dessa turma do Dario, né, que fez 1000 e poucos gols. Aliás, né? cometeram-se muitas injustiças com o Dario, com o Flávio, com o Geradão, com o Zag, com o Cabine e com outros, que não precisavam ser refinados. O importante é que eles faziam um gol. O Valdo e tantos outros centroavantes maravilhosos. Cirilo também. Eu não digo César, porque o César já entrou no hall dos centroavantes refinados, né? Muito obrigado. Refinado. Mas, Carlos Leonan, e o grande Carlos Alberto Torres, para mim, o melhor e maior lateral direito da história do futebol do mundo em todos os tempos, com todo o respeito de Djalma Santos, até ele bateu mal o pênalti ali, né? O Tobias foi lá, o gato do Corinthians pegou, né, Leonan? O Otelo Caçador, que tinha aquela sessão pênalti no Globo, toda vez que alguém perdia um pênalti no Campeonato Carioca, ele dava nota 0 e dizia: pênalti não é coisa que se perca. E realmente é inacreditável. O Roberto Cavalo agora liquidou o jogo ao perder aquele pênalti no jogo do Botafogo. Mas nesse jogo deve-se considerar o gramado, né? Exatamente. Chuva, bola pesada e a tensão que se abate sobre quem vai cobrar um pênalti. E naquela circunstância, porque inclusive os pênaltis foram cobrados do lado do Corinthians, da torcida do Corinthians. O Corinthians de fundo era só Corinthians e o Fluminense estava do outro lado da arquibancada. Paulo Egídio Martins era o governador de São Paulo em 1976. Depois, no entanto, o Corinthians iria para a final e enfrentaria o Forte Internacional em Porto Alegre. O Inter jogava pelo empate e o Inter venceu 2-0. E não se comportou tão bem contra o Fluminense, como o Fluminense, fechando os vestiários, acabando com a água dos torcedores corintianos e tendo um comportamento abaixo do limite do desportivo. O Valdomiro fez um gol de falta, o Tobias até hoje diz que a bola não entrou, mas entrou, e o Dario fez outro de cabeça. Nós vamos concluindo o Canal 100 TV de hoje, agradecendo demais a presença dessas figuras que viveram, sem dúvida, a história do futebol, mas eu peço no encerramento uma lembrança específica de cada um, em relação àquilo que vocês viram ou em relação à história de cada um no mundo do esporte, no encerramento do Canal 100 TV de hoje, dentro da grande jogada, porque a Débora Menezes aqui do lado já ela vem na sequência da programação esportiva da Manchete neste domingo. Carlos Leonan, eu pediria a você que contasse aquela história do Pantera e do Panterinha, por favor. Por favor. Essa história aí quem pode contar é o César, que... Mas eu queria aproveitar o Pantera, porque o Newton Graúna, quando o grande Pantera veio do Palmeiras para o Fluminense, Ademar Pantera, o Newton Graúna, que era diretor, vice-presidente de futebol, foi visitar o
o Ademar encontrou lá a família deles comendo uma pizza família gigantesca. E diz o César que ele liquida qualquer rodízio de pizza, né? Acaba, vira lá. Mas eu queria fazer uma pergunta. Lá o Pantera comendo uma pizza e o Panterinha comendo duas. O filho e o pai. Mas conte a sua... Mas eu queria fazer uma pergunta ao César, né? Esse tempo todo é o seguinte: quantos times o César jogou? Porque até agora todos ele jogou, né? Então vamos lá, César. É que nem o Pelé, ele ficou dizendo que o Pelé só não jogou. Eu joguei nos maiores clubes do mundo. Você começou no Flamengo? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Fluminense. Comecei no Fla e terminei no Flu. Jogou na Esportiva de Guaxupé também? Não, fui treinador. Ah, bom. E na Esportiva de Muzambinho também? Por indicação do senhor. Então tá bom. Meu caro Orlando Duarte, eu não vou te pedir uma história, porque você é o jornalista que mais viu o Pelé jogar. O seu boa tarde, o seu destaque final. Boa tarde, parabéns à Manchete por esse programa. Eu agradeço também ao SBT por ter permitido, porque eu viria e queria vir realmente para cumprimentar o Milton Neves, meu velho companheiro de tantas jornadas, o Leonan, que eu estou vendo que era o autor desse texto maravilhoso, e o César, que uma vez jogou com duas camisas. Quando pensaram que ele ia ficar sem camisa, ele jogou uma para o público e ficou com a outra. Ele não pôde nem ser punido pelo árbitro. O que o Viola está fazendo, o César já fazia. Meus amigos, Orlando Duarte Figueiredo, muito obrigado. César Augusto da Silva Lemos, Carlos Leonan. A história viva aqui, com as imagens que só o Canal 100 tem. Muito boa tarde, muito obrigado. As imagens da Manchete vão continuar lindas. Vem aí a Débora Menezes. A grande jogada prossegue. E nós voltaremos com o Canal 100 com mais de uma hora, domingo que vem, às 2 da tarde. Mas amanhã, às 8h25, antes do Jornal da Manchete, com Márcia Peltier, nós estaremos de volta. Grande abraço, boa tarde e até amanhã.